Olá, boa noite. Vou apresentar para vocês como uma continuação do assunto da semana passada, do webinar, que foi sobre dermatologia, foi sobre agentes, né? Um pouco de patologia, um pouco dos agentes, sobre o tratamento. Eu vou focar agora hoje nas formas farmacêuticas. Primeiro, um pouco dos nossos valores, que tem muito a ver com inovação. A gente investe muito em qualidade, a nossa rede tem uma estrutura que consegue oferecer para os veterinários que se desenvolvam estudos e envolvendo tecnologia, a gente consegue propor melhores tratamentos e inovação mesmo. A nossa equipe de visitação é a maior da rede aqui de São Paulo, a gente tem muita proximidade, né, com os veterinários, e isso fortalece a relação de credibilidade entre a farmácia e os profissionais. A gente oferece o manipulado Drogavet, que é uma solução para o tratamento animal, né? O nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos animais e, com isso, a gente não se cansa em oferecer alternativas até o tutor se sentir confortável com aquele tratamento e o animal mais ainda com o menor estresse possível. A gente sabe que o próprio tratamento em si, às vezes a situação, né, de toda a família acaba sendo afetada, então a gente quer diminuir esse estresse o máximo possível. A gente trabalha com excelência e qualidade, nós somos a primeira farmácia exclusiva veterinária AT ISO 9001. Então, o nosso produto é de qualidade, a gente sempre busca o uso racional e eficiente dos recursos. E o respeito animal, né? Que a gente, internamente, na nossa cultura, a gente chama de amor animal. Entre os nossos colaboradores e a direção. Vou falar um pouco dos nossos diferenciais em relação aos nossos tratamentos. A gente tem inúmeras fórmulas com agentes dermatológicos. Eu poderia aqui ficar citando várias, mas o que eu fiz? Eu pensei algumas e vou sugerir para vocês que baixem o aplicativo da Drogavet, que ele tem esse guia aqui, né, que é o Guia de Princípios Ativos, e ele está na 12ª edição impresso, mas o aplicativo ele está constantemente sendo atualizado, então qualquer atualização de dose, de referência, ele vai primeiro para o aplicativo, que é mais fácil do que a versão impressa. Então, a gente estimula que vocês baixem o aplicativo ou, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a nossa atenção farmacêutica. Nós temos um número de WhatsApp só para esse fim e uma equipe de farmacêuticos, né, por trás para atender. E as formulações específicas, né, da área dermatológica que estão nesse guia são da página 120 até a 165, são várias páginas, podem ver que eu não poderia, né, citar todas aqui, mas eu pensei as principais e as inovações. E só de esporotricose a gente tem 4 páginas no guia falando das sugestões de tratamento. Então, dá uma olhadinha lá no guia. Ou no aplicativo também consegue facinho por ativo, por forma farmacêutica ou por patologia, consegue pesquisar. Bom, as nossas formas farmacêuticas disponíveis são essas, assim, são inúmeras, eu citei as que mais são comuns aqui, né, em pedidos. Quando a gente fala biscoito, os veterinários não, os tutores têm uma noção de que é esse biscoitinho aqui que aparece no narizinho do cachorro, mas na verdade ele é como se fosse um formato de ração. Ele é a base vegetal, ele tem proteína na formulação e recentemente a gente está sempre buscando aprimorar, né, a fórmula. Recentemente, coisa desse mês mesmo, a gente alterou a fórmula do biscoito hipoalergênico por um ativo que é menos
o menor agressivo possível. Então, a gente está sempre buscando inovações. Então, dentro das formas farmacêuticas que a gente tem, a mais comum ainda é a cápsula, embora a gente procure oferecer para o tutor alternativas mais agradáveis e mais fáceis de administrar, né? Nem sempre é possível. Muitas vezes o veterinário também prefere na forma cápsula, então a gente acaba fazendo. Uma novidade aí, nem tão novidade, é o firme óleo dispersível, vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele especificamente. E a gente tem tido bastante sucesso com caldas e molhos, vou falar também especificamente delas. Agora, outras alternativas que nem sempre são utilizadas, por exemplo, são sprays, mousses, que dá para a gente fazer alguns produtos e ficar de uma forma bem fáceis de aplicação. Vou passar. O nosso shampoo. Todas as nossas bases, né, de shampoo, elas são hipoalergênicas. Então, só aí já tem um diferencial muito grande na questão de tratamento, né? E não querer causar, né, de forma alguma nenhuma outra irritação, principalmente numa pele onde já está debilitada. Então, a nossa base ela usa macadete, que é um ativo que é um agente detergente, mas ele é de baixíssima irritabilidade. Ele é utilizado na indústria em larga escala para shampoos infantis, ele tem um pH mais próximo do neutro possível, ou em sabonetes faciais ou íntimos. Então, ele é a nossa principal base do nosso shampoo, bem menos agressivo. Os condicionadores, eles têm a possibilidade de incorporação de alguns agentes calmantes, embora não seja muito comum, né? O veterinário, o prescritor, prefere na forma de shampoo, mas o condicionador, às vezes, ele é mais calmante e tem a possibilidade de prolongar o tempo de ação, né? O tempo de aplicação, na verdade, com menos estresse, porque não tem espuma, não tem aquela irritabilidade do shampoo. Tem essa opção também. O itraconazol, trouxe essas imagens para mostrar para vocês que ele é feito em cápsula, ele é feito separadamente, por ser pellets, que são essas bolinhas. Ele tem um tamanho, né, padronizado, e por outro lado, ele é protegido, né? O medicamento ali, ele é em pellet para ser protegido da luz, principalmente. E aí, por isso, ele precisa ser manipulado em cápsula, mas na verdade não só em cápsula. A gente só não consegue manipular ele em calda e molho por conta, nem filme óleo dispersível, mas a gente consegue fazer em pasta, cápsula ou xarope. Por que a gente não consegue fazer calda e molho? Porque a válvula, a embalagem, ela é um sistema pump de pressão e aí pode ser que ele fique mais pastoso, normalmente fica mais pastoso, né, o itraconazol. E aí, nessa forma farmacêutica, eu corro o risco de entupir a válvula, e aí eu não vou ter tratamento adequado nem dose. E além do que, essa embalagem, ela já tem dose padronizada. Então, quando dá um pulsar, é exatamente aquela dose. E aí, nesse caso, eu não teria como garantir. Com relação às caldas e molhos, tem sido a grande sensação aqui na farmácia, né? Caldas são doces e molhos são salgados, então a base elas diferem um pouquinho, mas a ideia é brincar com cores no caso dos animais, né? Que é permitido, não tem nenhum problema de alergia ou irritação prévia, ou dá para a gente fazer sem cor também. Mas tem a vantagem dela ter o sabor, que pode ser misturado. Então, por exemplo, um molho como é salgado, a gente pode colocar pão com linguiça, pode fazer hot dog, que a gente tem flavorizante de salsicha, de pão. Então, pode ser misturado. Essa que é a grande sacada aí do molho. E aí o animal não enjoa no tratamento, né?
A calda, a mesma coisa, a gente pode misturar frutas, maçã com cenoura, leite condensado com morango, chocolate com morango. Então, dá para fazer inúmeras combinações na calda também. A diferença é que um é doce e o outro salgado. A vantagem é que o animal, bom, os cães e os gatos, né, nesse caso, adoram lamber, então fica fácil a administração. E a embalagem ela é bem segura quanto a própria administração, porque sai a dose reguladinha e controlada, né? Então, quando eu aperto uma vez, eu tenho 1 ml. Eles são altamente palatáveis por conta dessa brincadeira que a gente faz com os sabores, né? E a embalagem é mais precisa. A calda ela tem sabor doce, então ela contém açúcar, então só o alerta de contraindicação para animais diabéticos. Um pulsar, ele sai exatamente 1 ml, a gente calculou até, estamos trazendo para vocês o número de calorias por pulsar. O volume dá para fazer 30 ou 50 ml, mas nada impede a gente de fazer várias embalagens, né? Por exemplo, se quiser 60 ml, 2 frascos de 30 e assim por diante. As apresentações, então a gente tem 3 cores. A de caramelo, que ela não tem corante, ela é a calda básica, só de açúcar. A calda de chocolate, que ela tem um corante marrom, mas não vai chocolate, pode ficar tranquilos. E calda de frutas vermelhas, que aí ele vai um corante alimentício vermelho. A que mais sai é a calda de caramelo, porque os veterinários ainda se reservam e é coerente isso, né? Principalmente no caso de alergia, por exemplo, que a gente mantenha sem corante, mas nada impede de um animal saudável utilizar os coloridos. Então, a cor acaba sendo determinada pelo flavorizante também, né? Por exemplo, a gente não vai fazer uma calda marrom com flavorizante de leite condensado. Então, ela é bem coerente com a questão, né, do sabor. Porém, se o veterinário quiser uma calda de caramelo, independente do sabor, a gente vai mandar dessa forma. A gente respeita a prescrição. Os flavorizantes na calda de caramelo, por exemplo, a gente põe abacaxi, amendoim, banana, baunilha, canela, doce de leite, leite condensado, laranja, maçã, menta e nozes. Na calda de chocolate é mais o chocolate mesmo, porque ela fica bem marrom. E a de frutas vermelhas, cereja, framboesa, morango e uva. O molho, ele tem um sabor salgado, ele contém sódio na formulação, então o alerta aqui também para nefropatas e hipertensos. Um pulsar, ele também é 1 ml, porque a embalagem é a mesma, e contém 5 miligramas de sódio. Os volumes da embalagem, né, 30 e 50. Aí as cores, a gente tem o molho claro e o molho escuro. O claro, ele também é sem corantes, então a mesma coisa da calda de caramelo a gente tem aqui para o molho. O molho escuro, ele tem corante alimentício marrom. Então a cor também é determinada pelo flavorizante escolhido para ficar aquela coerência de formulação, né? Não ficar muito gritante. Mas isso a gente faz para os humanos, porque os cães, se a gente colocar carne com chocolate e a cor, independente da que for, se for um animal que apetece a ele e ele não é exigente, ele vai aceitar numa boa e a mistura fica ótima na opinião dele. Então, pode sofrer alteração, né, na cor, conforme o ativo daí. Ele é mais cremoso, o molho, então ele pode sofrer essa alteração. Por exemplo, se eu colocar o flavorizante de peixe, normalmente os flavorizantes salgados, eles têm uma cor mais acentuada. Então, o de carne ele é mais amarronzado, o de frango às vezes é mais amarelado. E pode sofrer alteração tanto do flavorizante quanto do ativo, dependendo da dose. Então, ele pode ficar mais ou menos alaranjado, amarelado, ou
amarronzado mesmo. Flavorizantes no molho claro, a gente indica azeitona, cenoura, frango, pão, manteiga, peixe e queijo. Já no molho escuro, bacon, carne, costela, fígado, linguiça, picanha e salsicha. Aí a questão da combinação de sabores, né? É possível associar, então é uma proposta divertida para os tutores. Na verdade, é mais para os tutores do que os pets, né? Porque quem acaba escolhendo às vezes são eles. A gente já teve caso de cliente querer levar de cara, assim, uma amostrinha pequena de 3 sabores e ver qual o pet mais gostou e voltar, não tem problema nenhum. Fazer uma quantidade pequena de cada sabor também, desde que respeitando a quantidade e a validade e a posologia, não tem problema nenhum, dá para fazer. Da mesma forma, os biscoitos, às vezes a gente faz biscoitos sortidos, a gente só não faz no mesmo pote para não misturar, para diferenciar mesmo, mas não tem problema, a gente sempre faz isso. E aí tem as opções entre doce e salgado, que também pode ser utilizada nos biscoitos, né? Então o biscoito, ele não é a base dele, do biscoito, ele não é nem doce nem salgado. Então pode ser utilizado um biscoito doce, por exemplo. Ultimamente a gente tem feito bastante biscoito de banana e tem muita saída, porque o flavorizante de banana ele é bem presente e aí tem animal aceitando bem. Principalmente os animais que fazem uso contínuo de medicamento, né? Então, às vezes até o tutor acaba aproveitando, porque o flavorizante ele é bem presente em alguns, principalmente nos doces, acaba mudando um pouco o cheiro. E aí ele apetece bem mais do que manter a mesma, né? O mesmo sabor sempre. Na pastoral a mesma coisa, na suspensão e no xarope também. Então tem uma variedade grande. A gente não costuma indicar muito direto para os tutores se o veterinário não nos dá essa liberdade, né? Então a gente sempre respeita a prescrição do veterinário nesse sentido. Então, se o veterinário colocar na receita que ele quer em dose, por exemplo, a gente já entende que está indicando que a farmácia, o tutor tem essa liberdade. Mas se o doutor prescrever quer em biscoito ou quer em cápsula, isso será respeitado, a não ser que o cliente insista e a gente acaba pedindo autorização para os prescritores, né? É importante frisar isso muito bem. Então, no caso de calda, por exemplo, a gente tem combinações de banana com canela, chocolate com menta, doce de leite com nozes, e aí é infinidade de combinações. Molho de carne com queijo, frango com bacon, pão com linguiça, peixe com azeitona, os gatos aceitam bem. Essa foi uma matéria que saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sobre a nossa inovação do momento aí, que são as caldas e molhos. A gente tem uma campanha de outubro para cá, que a gente fez um estímulo aos prescritores sobre essas formas farmacêuticas. Então, não só para os ativos dermatológicos, mas para qualquer ativo, eles aceitam muito bem. Porque, na verdade, por exemplo, a calda ela é a mesma base do xarope. Então, é bem aceito. Com relação à embalagem das caldas e molhos, ela é uma válvula pump, ela é de pressão, então tem a capacidade de 30 ou 50 ml com vazão de 1. Então, cada vez que você apertar, ela sai 1 ml. Ela é uma alternativa para gel transdérmico para com dose acima de 1 ml. Porém, a gente tem a válvula pump com embalagem de 10 e 15 ml, que é o mesmo sistema, para gel transdérmico. A diferença é que a pump no de 10 e no de 15 sai um pulsar equivale a 0,2 ml. Se eu fosse colocar um molho e calda, ia sair muito pouco. Então, o animal praticamente não ia nem sentir, né? Então, a gente optou por essa embalagem que sai 1 ml no pulsar. Na verdade, está errado aí, tá? Uma correção. Não é 0,1 ml na embalagem, de 5, 10 ou 15. Ela tem vazão de 0,2, tá? Estou corrigindo a informação.
informação. O filme. O filme também foi outra novidade. A gente chama de filme oral ou filme orodispersível. Eu sempre comparo com aquelas balinhas ou gelatininhas que têm sabor, que são refrescantes para nós humanos. Na verdade, ele é quase um polímero, ele é hidrossolúvel, que ele se hidrata rapidamente. Se você olhar, para quem nunca viu esse filme, parece um papelzinho bem fino, como se fosse um papel manteiga, mas bem mais fino, metade de espessura dele. E aí, ao colocar na língua, ele se dissolve rapidamente. Então, ele tem a questão de ser mais rápida a administração, né? E a aceitação e a absorção dele também. Então, leva algumas vantagens. Além do que, para animais que têm dificuldade para deglutição ou que já estão tomando medicamentos há muito tempo, já tomou muita cápsula, já comeu muito biscoito, já tomou muito líquido e principalmente os idosos, tem sido uma boa alternativa. Uma outra espécie que tá ganhando espaço aí são os felinos, porque ele é bem fácil de administrar. A gente, inclusive, tem um vídeo quando o tutor está um pouco inseguro de administrar. Tem uma veterinária que fez um vídeo, está no YouTube, ou a gente manda o link também para quem solicita, te manda pelo WhatsApp. E é bem fácil de administrar, dá para dobrar o filme e colocar direto na boca. Então, quais as vantagens, né? Ele aumenta a biodisponibilidade, então o organismo do pet vai estar absorvendo muito mais rápido e muito mais fácil o medicamento. Ele começa mais rápido a agir, porque ele é praticamente o mesmo tempo de ação de um sublingual. Ele não tem, praticamente não invasivo, né? Não tem risco de engasgar, principalmente os idosos, que têm aquela dificuldade de deglutição. Ele não vai ficar no sofrimento, no estresse, né, sendo obrigado a engolir, nem forçar nada, é muito mais fácil nesse sentido. Ele reduz também a degradação ácida do estômago, então o pet sofre menos com problemas estomacais aí, ou outros problemas relacionados, por exemplo, gastrite, etc., que às vezes o próprio medicamento pode causar, ou mesmo um desconforto. Tem, assim, algumas restrições do que não pode ser manipulado, mas, basicamente, tem questão de dose com relação ao tamanho deles. Então, por exemplo, a gente faz muito aqui filme oral de gabapentina. Eu tenho um tamanho para 50 miligramas e um tamanho para 100 miligramas. Então, 100 miligramas de gabapentina é uma dose, assim, razoavelmente bem abrangente para os pets. Então, a gente tem a possibilidade de fazer. A amitriptilina, por exemplo, a dose é menor, mas ele é um pouco mais amargo. Então, a gente até faz, mas informa o tutor dessa restrição. Porque, por ser amargo e vai colocar na língua, o cão normalmente não aceita muito. O gato, por outro lado, às vezes aceita bem. Então, depende do gato, até prefere. Então, qual que é a intenção de tudo isso, né? E de todas as outras sugestões? É a gente diminuir o estresse na hora de administrar o medicamento. Quanto menos a gente puder interferir nessa questão, melhor. Um animal menos estressado vai deixar o tratamento mais tranquilo. A gente acredita que ele vai se recuperar melhor. Então, é essa a nossa intenção. Contribuir, de fato, positivamente no tratamento. Tem alguns cuidados e precauções, sim, com o filme oral. A primeira delas é a questão do armazenamento, que ele deve ser bem cuidadinho. Então, a gente manda numa embalagem toda cuidada. A gente manda com sílica para deixar ele bem seco. Tem que ficar longe do calor e umidade mesmo, senão ele gruda. E se ele gruda no papel, ele vai embalado um a um no papel manteiga. Se ele gruda nesse papel, aí a gente pode correr o risco de perder o tratamento, então tem que tomar esse cuidado. Somente dose baixa, então, assim, dependendo do medicamento, tem abrangência. Ele possui cuidado, claro, de armazenamento, como todo produto. Por exemplo, os nossos biscoitos, eles ficam na geladeira,
Quem está recebendo de uns 2 meses para cá, os nossos biscoitos já estão saindo daqui no isopor, quando vai para sistema de entrega. Então, tem que manter em geladeira, é um outro tipo de cuidado que a gente pede, né? Mas a maioria dos ativos não precisa. A questão é a base do biscoito ficar íntegra, né? Então, a gente pede para colocar na geladeira por isso. Ele é relativamente mais frágil, o filme, ele é mais sensível, então precisa, né, levar em consideração. E aí tem alguns fármacos inviáveis, sim. Então, a gente tem uma lista dos que não tem como fazer. Por exemplo, se o medicamento a ser aplicado for irritante para a mucosa, uma capsaicina, por exemplo, aí a gente não indica. Se ele é muito amargo ou de natureza proteica, também não deve ser utilizado dessa forma. Mas aí tem as outras alternativas que a gente oferece, então são as anteriores, né? E agora caldas e molhos também. Então não tem muita restrição. E eles tornam um grande aliado, né? Mais um nos tratamentos dos nossos pets. Fácil administração, otimiza o tempo e diminui o estresse. Outra forma farmacêutica que eu trouxe aqui, essa é uma sugestão, na verdade, é mousse. A gente está vendo um retorno aí na utilização dessa forma farmacêutica. Ela tem, sim, algumas restrições também por conta da formulação, tem produto que não é compatível com essa forma. Eu trouxe para vocês uma fórmula de minoxidil, um mousse, então, na forma de mousse, não de solução, uma espuma anti-queda. Outra forma farmacêutica bem utilizada, principalmente na área de dermatologia, são os spots, né? Puron ou spot-on. Ele tem a possibilidade de formulação, por exemplo, de agentes que são amargos. Então, ele é uma alternativa, às vezes, ao que não pode ser feito no filme oral. Os vermífugos, alguns antibióticos, óleo, quando o animal não aceita muito emulsão oleosa, dependendo do ativo, tá? A gente pode fazer nessa via de administração. Aqui uma alternativa, na verdade, assim, uma sugestão, né, de tratamento para animais com pelo claro. Então, tanto a lágrima ácida quanto o canto da boca, que fica em contato mais com a saliva na hora do animal comer, ou animais que têm, né, a mania de lambedura. Então, costuma-se fazer um pacote aí, né, algum ativo na forma de via oral, pode ser biscoito, que normalmente é mais aceito, com tirosina, e lenços clareadores. Eu coloquei da área dos olhos, pensando na lágrima ácida, porém, o ativo Violet Flowers, ou a calêndula, ou até a camomila, a gente costuma utilizar nos lenços para pele e nos lenços clareadores. Então, tem o da área dos olhos, ele tem um pH específico, então uma proteção maior para não irritar a pele. E aí a gente tem um outro tamanho de lenço e fórmula para a pele, mas é bem utilizado. A gente vende bastante aqui esse tipo de produto, os wipes. Uma forma, na verdade, não é tão forma farmacêutica, né? É mais classe. Os florais, eles são bem utilizados, principalmente para tratar comportamento. Então, a gente vê muito caso em animal silvestre, onde eles têm a mania de arrancamento de pena, por exemplo. Isso é um comportamento, tem o fator nutricional, às vezes, envolvido, mas muitas vezes a gente vê uma questão de ciúme ou de perda de território, porque tem os psitacídeos, eles formam, né? Eles têm um tipo de comportamento muito peculiar de formar casal e às vezes se vê sozinho, ou a família dava mais atenção para aquele papagaio ou para aquela calopsita e de repente a família adquire um outro animal ou chega um bebê na família e aí esse animal se vê um pouco mais sozinho, acaba apresentando um sintoma comportamental e que começa normalmente com manifestação na pele.
Então, ele passa a se lamber mais, se é um cachorro ou gato, e ele passa a se arrancar os pelos, tanto a gente já viu o cachorro, o gato fazer esse tipo de comportamento também, lamber no meio das patinhas, e aí começa a lamber, lambe a patinha, aí a patinha passa no ouvido, e aí vira uma situação geral de estresse que acomete, assim, às vezes o corpo todo. E nas aves a gente vê também esse tipo de comportamento. O que eu indico? Floral é melhor alternativa, não digo, mas um adjuvante no tratamento, vai ajudar a equilibrar a questão emocional, que normalmente está envolvida e muito envolvida na questão das alergias. Então, uma tristeza, mais tristeza, ciúme, possessividade. Então, ele trata sob esse aspecto, né? O floral ele foi desenvolvido por Bach, que observando, ele era um médico cético que ficou doente um dia e resolveu se fechar numa casinha, morar na montanha para tentar se tratar e descobrir a cura da sua doença. E aí ele observando as pessoas daquela região e o comportamento que elas tinham, ele começou a testar as suas essências florais e primeiro ele observou o comportamento das pessoas e as flores que essas pessoas tinham contato à volta delas. Então ele acabou definindo por aí. E aí começou a testar as essências florais que ele desenvolvia, os medicamentos, né, no caso, que ele desenvolvia com essas essências. E aí isso está presente até hoje e a gente tem, dependendo da região, outra variedade de essência. Então, a gente tem o floral californiano, o floral de Bach mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem floral de Minas. A gente tem marcas específicas aqui no interior de São Paulo que trabalham com florais da região. Então, tem também Espírito Santo, tem as suas essências florais e por aí vai. Eu gosto bastante de indicar. Sou praticamente uma especialista. Quem quiser procurar, pode procurar a nossa atenção farmacêutica, eu posso indicar floral. Sou habilitada para isso. E é isso. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Quem tiver dúvida, pode nos procurar. Estamos à disposição. Obrigada.